neste momento eu quero me dirigir ao nosso querido amigo telespectador que está acompanhando a programação da Rede Brasil, e eu quero ler como texto inicial no livro de Eclesiastes, que é um dos livros poéticos, capítulo de número 7 e o verso de número 21, que diz assim: vede isto, tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Aleluia. Quero ler o mesmo versículo numa versão mais contemporânea, a NVT, que diz: foi isto, porém, que descobri. Deus criou seres humanos para serem justos, mas eles buscaram todo tipo de maldade. Eu li Eclesiastes, capítulo de número 7 e o verso de número 29. Caro telespectador, de todas as ponderações que Salomão, o sábio Salomão, fez acerca da existência humana, acerca do homem, e ele vai fazer muitas ponderações, considerações nos seus livros, eu queria dizer que o texto em apreço que nós lemos é o que melhor define o contraste entre a inocência do primeiro homem, a inocência original do primeiro homem e, consequentemente, a queda que veio logo em seguida. Neste mesmo texto, que é um texto poético, não obstante ser um texto poético, é também filosófico. Todo este capítulo de número 7, o Salomão apresenta a sua sabedoria, diversos contrastes, e ele encerra este capítulo fazendo um contraste do homem no seu estado de inocência e na sua queda posterior. Digamos que o texto mostra que Deus fez o homem reto. É exatamente a expressão que Salomão usa aí. Deus fez o homem reto, que o texto no original quer dizer que Deus fez o homem puro, que Deus fez o homem justo, que Deus fez o homem correto. Essa é a ideia que Salomão apresenta neste versículo de número 29. Então, a ideia de Salomão é que Deus fez o homem imaculado, Deus fez o homem santo. Porém, muito embora o homem fosse imaculado, ele era maculável, porque o homem foi criado com uma perfeição relativa e não uma perfeição absoluta como o nosso Deus, o Criador. Ele sim é perfeito, absoluto, mas o homem foi criado com essa perfeição, muito embora fosse relativa, era o estado de retidão que Deus criara o homem. E claro que o homem, ele veio se corromper, e é sobre este texto que nós queremos deixar uma palavra, falando não somente da inocência, da queda, mas principalmente da restauração. E a nossa fala, muito embora possa ter alguns momentos que nós possamos dirigir aos nossos irmãos que já são crentes, mas a nossa fala é especialmente para você que ainda não aceitou o nosso Senhor Jesus. Em primeiro momento, como primeiro ponto da nossa observação, nós gostaríamos de falar exatamente do estado original do homem, quando o escritor, o sábio Salomão, ele diz: Deus fez o homem reto. E nós gostaríamos de enfocar que a criação do homem, que é chamado dentro da teologia como a coroa da criação, lhe concedeu, lhe conferiu uma perfeição em todas as instâncias. Nós podemos dizer que o homem foi criado com uma retidão espiritual, pois todas as suas inclinações, todas as suas aspirações convergiam única e exclusivamente para o Deus Criador. A Bíblia diz no texto do capítulo 3 do livro de Gênesis, que o nosso querido telespectador há de convir, todos sabem que é o livro dos começos, o livro das origens. E no capítulo de número 3 do livro de Gênesis, tem uma expressão muito bonita logo no início, quando o homem ainda estava, claro, no escopo do jardim. O capítulo 3, não obstante, vem a narrar a queda do homem, mas há uma expressão no finalzinho do versículo de número 8, que diz assim: Adão, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas diz o versículo 9,
chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E disse: ouvi tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu. E um do versículo aqui desse texto vai dizer que Deus falava com o homem na viração do dia. Esse texto aqui vai mostrar que Deus escolhia um momento na viração do dia para se comunicar com o homem. Então isso era um ato de comunhão, um ato de intimidade, um ato, na verdade, que revelava a perfeição espiritual de Adão. E por que não dizer de Eva, o casal, criado nesse estado de retidão espiritual. Não havia nenhuma outra implicação que levasse o homem à busca por meios espúrios para satisfazer os seus anseios espirituais. Mas além da retidão espiritual, além da perfeição espiritual, de se crer que também havia uma perfeição moral. Deus criou o homem com este nível de perfeição moral, ou seja, não havia desvio, não havia depravação, não havia nenhuma imoralidade na conduta humana, porque Adão refletia a perfeição moral do próprio Criador. Imagine o caro telespectador que com esta criação que Salomão aponta no capítulo 7, 29, onde lemos, não havia mentira, não havia nenhuma desarmonia, não havia maldade no coração do homem, não havia homicídio, não havia furto, tudo que você possa deduzir no aspecto da moralidade humana não existia, porque além da perfeição espiritual, o homem também foi criado com esta perfeição moral. Eu quero elencar estes elementos da perfeição que Deus implementou ao homem durante a criação, para que a gente, no transcorrer da nossa fala, venha demonstrar o caminho que o homem tomou e, consequentemente, apontar para a restauração em Jesus Cristo, que é o tema de todo grande culto, é apontar o efeito salvífico do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas além da retidão espiritual em que o homem possuía, em convergir as suas aspirações para o único Deus, além dessa perfeição moral, de não haver depravação, traços de imoralidade na conduta humana, havia também uma perfeição física. Ou seja, o homem no jardim vivia uma fase de ausência, de deficiências, de doença, de debilidade física. O nosso caro telespectador há de entender de que era de fato o que disse Salomão: Deus criou o homem reto, Deus criou o homem puro, Deus criou o homem com essa perfeição, com essa completude de bênçãos, de dádivas do Criador, tanto na instância espiritual, moral e estende-se à questão física. Não obstante o homem ter sido criado nesse estado de perfeição, a palavra de Deus diz, eu estou me referindo agora ao texto que nós lemos no começo, quando ele diz: mas, observe bem que aqui o sábio Salomão aponta uma conjunção, ou prossegue seu discurso com essa conjunção adversativa, mas ele buscou muitas invenções. Então, meu caro amigo, apesar do homem ter sido criado nessa perfeição, e eu disse a princípio, perfeição relativa, porque a perfeição absoluta é uma qualidade única do Deus Criador, mas o homem foi criado com a capacidade de liberdade de escolha. O homem foi criado com a capacidade de escolher o bem e o mal, escolher obedecer a Deus ou não. E esta liberdade de escolha, ela é chamada de livre-arbítrio. E eu quero dizer para os nossos amigos e os nossos irmãos que esta capacidade moral do homem, ela não ficou apenas lá no momento da criação. Esse é um atributo, uma característica humana que perpassa por todos os homens em todos os momentos. O livre-arbítrio é uma faculdade concedida a todos os homens em todos os tempos. Inclusive você aí que está nos ouvindo nesta noite. Às vezes as pessoas dizem assim: eu vou esperar que Deus fale comigo, eu vou esperar que Deus toque no meu coração.
Deus vai criar situações para que eu seja salvo. Essas palavras são muito bonitas, mas são justificativas infundadas, porque tudo que o homem precisa que Deus fizesse, tudo já foi feito. Ainda hoje existe o livre-arbítrio. Você aí que nos escuta neste momento, eu quero dizer, já antecipando a nossa fala, que isso seria no final, que Deus já fez tudo que você necessita que fosse feito. Então o homem, criado com essa perfeição relativa, também criado com a liberdade de escolha, ele optou desobedecer. O capítulo 3 do livro do Gênesis vai mostrar a narrativa dessa escolha, quando Adão posto diante de uma prova, de uma experiência de fidelidade a Deus, veio a pecar. E nós não queremos detalhar aqui os traços da queda, mas senão de seguir pedagogicamente a expressão que Salomão diz, mas ele buscou muitas invenções. Então, meu querido telespectador, Adão escolheu desobedecer, e aí ele entra no estágio de corrupção daquela pureza original. Então, aquela perfeição, ainda que relativa, que abarcava o espírito, a alma e o corpo, que são os elementos do ser total do homem, né? É mais uma das verdades que também passa pelo campo da evangelização, é que o homem não é apenas um corpo. O homem, ele é corpo, alma e espírito. Por isso que os seres humanos não devem apenas se preocupar com aquilo que diga respeito ao bem-estar do corpo. Ele deve se preocupar com a vida pós-morte, porque ele é corpo, alma e espírito, e ainda quando a vida física se encerra, ela prosseguirá com essas outras duas instâncias, alma e espírito, que são elementos imorredores, que mesmo que a morte física venha e o corpo venha a tombar, o ser humano vai viver eternamente, ou viver para sempre, com Deus ou sem Deus. Então nós queremos dizer que com a queda de Adão, com essa expressão que Salomão diz, ele buscou muitas invenções, ele conseguiu se corromper. E também esta corrupção, ela abarcou as três instâncias. Primeira, na esfera espiritual, ou seja, aquela aspiração espiritual do primeiro homem de convergir a sua posição para Deus, ela agora passa a ser desviada. O homem agora que adorava a Deus, que tinha o Senhor na viração do dia, e que certamente ele expressava manifestações de adoração lá no Éden, agora, a partir da queda, o ser humano passa a ter essas aspirações desviadas. E a Bíblia vai dizer que o homem passou agora a adorar a criatura no lugar do Criador. No livro de Romanos, capítulo de número 1 e os versículos 23 e 25, diz a seguinte expressão: e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. E o versículo 25 nos diz: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Neste capítulo, Paulo denuncia exatamente essa corrupção espiritual do homem desviar as suas aspirações espirituais. Agora, não mais para Deus, mas agora convergidas para a criatura. E nesse aspecto da criatura, o homem passou a adorar ao próprio homem, passou a adorar os ídolos, passou a adorar os anjos, passou a adorar direto ou indiretamente, explícita ou implicitamente ao próprio Satanás. E todas essas formas de adoração, ela é condenada nas Escrituras. Quando você vê um homem adorando qualquer um outro elemento, ou tomando como objeto de adoração e de culto qualquer outro ser que não seja Deus, se constitui pecado. No capítulo de número 10, o versículo 26 do livro de Atos dos Apóstolos, quando Pedro chegou na casa de Cornélio, diz a Bíblia que Cornélio prostrou-se aos pés de Pedro, e Pedro, tomando pela mão, e disse: levanta-te, que eu também sou homem, aleluia, não mereço adoração. Com relação aos anjos, em Apocalipse, capítulo de número 19 e 10, quando João
dominado pela emoção da grandeza da revelação das coisas futuras, ele prostra diante do anjo, e o anjo diz: levanta-te que eu sou teu conservo, adora a Deus. Com relação ao diabo, nem se faz necessário entrar em detalhes, pois quando ele exigiu que Jesus Cristo adorasse, o Cristo falou no capítulo 4 do livro de Mateus, e o versículo de número 10, o Senhor Jesus disse: vai-te, Satanás, porque só deve se adorar a Deus, só o Senhor teu Deus adorarás e a Ele servirás. Então, meu caro telespectador, a mancha, o rastro da maldade humana que interferiu na esfera espiritual, desviou o homem da conduta da adoração. A adoração é o elemento mais importante que Deus exige do homem aqui na terra. Ele sim merece ser adorado. Glória ao santo e poderoso nome do Senhor. Mas a corrupção da pureza original do homem não interferiu apenas a instância espiritual, mas também abarcou, atingiu a instância moral. Aquele homem que não tinha nenhum problema de depravação, com a queda, com o pecado, ele agora começou a trilhar o caminho da perversão, da maldade, e desfrutou, ou aderiu, ou melhor dizer, todas as formas de imoralidade, todas as formas de perversão. E note bem que é isso que Salomão vai dizer na expressão: mas ele buscou muitas invenções. E eu quero dizer que essa perversão da moralidade, ela tanto é em relação às intenções, como nas ações, como na filosofia de vida. Quando a gente lê a Bíblia no capítulo número 5 e o capítulo de número 6, por melhor dizendo, e o versículo 5 do livro do Gênesis, mostrando que a índole humana agora passou a ser pervertida, disse o escritor Moisés: e viu o Senhor que a maldade do homem multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então observe que essa depravação moral, ela atinge a intenção do coração humano. A índole humana passou agora a ser depravada. Não somente as intenções, mas as próprias ações. Por isso o escritor diz assim, que ele, o homem, buscou muitas invenções. E esta invenção, a palavra que aparece lá no original, é como se fosse máquina. O homem passou a ser uma máquina de maldade. Por que tanto mal? Hoje a gente observa, a gente acompanha a reportagem, um jornal, uma revista. Se você parar para ligar a sua televisão, tanta maldade. E as pessoas tentam entender a razão, tentam entender o porquê. A causa original, óbvio, é o homem ter se desviado do plano original. E enquanto ele se mantém afastado deste Deus que é poderoso, desse Deus que é criador, vai continuar a maldade se multiplicando, porque, como disse Salomão, ele buscou invenções, ele se tornou uma máquina de produzir o mal de todas as modalidades. E aí existe mais uma vez a referência para a gente frisar do livre-arbítrio. Às vezes a gente encontra as pessoas que dizem assim: por que onde está Deus que permite tantas coisas ruins acontecerem no mundo? E as pessoas mais desprovidas da compreensão espiritual até acusam a Deus pelas catástrofes, pelas maldades. E por que Deus, sendo tão bondoso, não interfere? Mas eu quero dizer, meus amados irmãos, existe em Deus uma coisa chamada jurisprudência. A jurisprudência de Deus, ela, muito embora Deus seja poderoso e Ele pode tudo, mas por um dever moral estabelecido pela sua própria grandeza, a sua jurisprudência não extrapola os limites do livre-arbítrio do homem. Então Deus traçou um limite entre a sua jurisprudência e o livre-arbítrio do homem. Existem coisas que o homem está colhendo, isso é consequência dos seus próprios atos, da sua própria atitude. Dizer, em terceiro lugar, mostrando desta corrupção que interfere a esfera espiritual, que interfere a esfera moral, em que, como eu disse, nas intenções, nas ações e a filosofia de vida. Vocês observam que o homem tomou como filosofia de vida o prazer como bem supremo da sua existência.
O que vale para uma geração perversa é aquilo que lhe dá prazer. Seres humanos buscam através das drogas, através da orgia, através da prostituição, através de todas as formas de prazer, sublimar a sua existência. E na aderência dessa filosofia de vida, o homem continua mais e mais distante do Criador. Eu não sei você que nos escuta neste momento, seja pela TV, pelos dispositivos digitais, pelas rádios, que filosofia de vida você adotou para si. Quem sabe você neste momento está acompanhando e até já fez planos para aceitar a Cristo como seu Salvador. Talvez seus planos foram interditados, interrompidos. Sempre acontece uma e outra coisa para que você não complete a sua decisão. Não fique esperando que o tempo passe e que Deus venha fazer outra coisa. Repito, Deus já fez tudo o que deveria ser feito. Glória ao santo e poderoso nome de Jesus. Completando aqui este segundo ponto, para nós já partir para o terceiro e último ponto, que fala sobre a restauração. Dizer que esta corrupção que abarcou a esfera moral, esta corrupção que abarcou a esfera espiritual, ela também abarcou a esfera física. Glória ao santo e poderoso nome do Senhor. Com a queda, o homem passou a colher agora toda a sorte de maldade, de desarmonia, de doenças e etc, e etc. Porque as invenções que Salomão aqui ele elenca, vai falar exatamente de que ela interferiu também na esfera física. Então o homem agora está comprometido. E Paulo vai dizer isso no livro de Romanos, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não existe um. Já nos dias do Antigo Testamento, o salmista diz que não há um sequer justo. E óbvio que quando a gente está falando de justo nesse contexto, não quer dizer que não existam pessoas boas ou pessoas que primem pela justiça, mas estamos falando da justiça para a salvação. Porque, como disse o apóstolo Paulo em Romanos 5,19, porque pela desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores. Glória ao nome do Senhor Jesus. Finalmente, primeiro momento, a gente tem um homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, um homem que foi criado com perfeição, um homem que tinha perfeição em todas as instâncias. Em segundo momento, a gente vê agora um homem que foi corrompido, um homem que foi extraviado, um homem que se afastou do Criador. Isso é tão sério que hoje existem igrejas declaradas para Satanás. Existem aqueles que adoram implicitamente, mas existem aqueles que se declaram seguidores do inimigo, seguidor de Satanás. Mas a boa notícia, e esse é o terceiro ponto que eu trago dessa observação aqui, é que há uma restauração. Enquanto Deus formou, o diabo deformou, Jesus Cristo veio para restaurar. Glória ao santo nome do Senhor. E como eu citei Romanos 5,19, que a Bíblia diz que pela desobediência de um homem muitos foram feitos pecadores, disse Paulo, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Glória a Deus. O centro da restauração da humanidade está na figura de Jesus Cristo. É claro que o pecado deformou esse estado de inocência e de pureza, de retidão que Deus lá no Éden estabeleceu à humanidade. Mas Cristo, e esse é o Cristo que essa igreja tem pregado, este é o Cristo que todos os programas do culto no lar têm sido falado, o Cristo que restaura. E eu quero dizer aos nossos queridos telespectadores que não somente a restauração espiritual, principalmente a restauração espiritual, glória ao nome do Senhor Jesus, porque não há outra forma. Há um hino na harpa, que eu acredito que é o hino 18, que diz: meios de salvar se inventam, né, pastor? A gente vê que com a queda, o homem que se afastou de Deus, a busca pela satisfação espiritual continuou, algumas diretamente distorcidas e outras como Paulo disse lá em Atos, tateando. Os homens às vezes na busca de querer achar Deus,
procura meios equivocados, meios de se salvar, se cria. E a gente vê isso como ensejo profético logo na queda, no capítulo 3 do livro do Gênesis, quando Adão se afastou de Deus, desobedeceu, optou em seguir o caminho da desobediência. De imediato eles perceberam que estavam nus e eles coseram folhas de árvore para cobrir a sua nudez. E aquilo ali representa o meio humano de querer se salvar. Aquilo é uma representação profética dos meios e dos recursos humanos. Por isso, querido telespectador, boas obras não salvam. E Paulo vai dizer que não vem das obras para que ninguém se glorie. O ser bom, o ser moralmente uma pessoa justa do ponto de vista social, tudo isso são obrigações humanas, mas nada disso pode salvar. E é por isso que Deus, o próprio Deus, quando viu que Adão cozeu folhas de figos para cobrir sua nudez, de imediato ele toma uma providência, que também é um ato profético. A Bíblia diz que Deus matou um animal, e a expressão ali é que Deus sacrificou um animal, e com a pele do animal cobriu a nudez do casal. E ali estava Deus dizendo que os meios para a salvação do homem é uma providência também do próprio Deus. Glória ao nome do Senhor. E aquele animal que ali é sacrificado é o símbolo do Cordeiro Imaculado, Jesus Cristo, que o João Batista, quando o recebeu para batizar, iluminado pelo Espírito Santo, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória ao nome do Senhor. Então, o próprio Deus que fez o homem reto, que teve o desprazer, e a gente vai ver esse descontentamento, é uma expressão bíblica para que a gente entenda a emoção de Deus, que ficou triste pela queda. É o mesmo Deus que providencia o escape restaurador para o homem. Quando a gente observa o que é chamado na teologia de proto-evangelho, que é o livro de Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus estabelece ali uma diretriz, a gente vê ali o julgamento punitivo, porque Deus puniu o homem, Deus puniu a mulher, Deus puniu a serpente. Há um julgamento punitivo, mas também há uma expressão redentiva. Quando Deus disse que da semente da mulher haveria um que feriria a cabeça da serpente, ali estava também Deus, ainda no jardim, apontando para a redenção, aleluia, na figura central do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, caro telespectador, é muito provável todas as famílias tem alguém que a gente olha e pensa que não há mais jeito. Talvez você mesmo que me escuta nesta noite diga: eu já tentei de todas as formas, eu já tentei deixar de beber, eu já tentei deixar de fumar, eu já tentei procurar o caminho certo. O seu esforço humano não valerá muito se você não decidir vir a Cristo. Cristo, ele é o restaurador. Romanos 5:19. E uma palavra que eu gostaria de dizer, marchando para a nossa fase final da nossa fala: não tem caso perdido para Jesus. Glória ao nome do Senhor, porque ele é o restaurador. Quando a gente acompanha, ainda durante o seu ministério terreno, nos livros que são chamados evangelhos, a gente vê que muitos casos eram aparentemente, na ótica humana, casos perdidos, mas Jesus, ele restaurou. Glória ao nome do Senhor Jesus. Ele restaurou pessoas com debilidades físicas. A gente vê Jesus curando cego, Jesus curando hidroplisia, Jesus curando as pessoas que eram paraplégicas, Jesus curando pessoas de todas as sortes de enfermidade, porque a Bíblia diz que, na verdade, ele curou todos os enfermos. Tem um texto que vai dizer exatamente isso, que Jesus curou todos os enfermos. Então, a graça de Deus na pessoa de Jesus Cristo interferiu, glória a Deus, para a restauração do homem no seu lado material. Glória ao nome de Jesus. Mas a gente vê também ele restaurando o aspecto moral das pessoas. A gente cita o gadareno, a gente vê Zaqueu se encontrando com Jesus, uma pessoa que tinha se afastado do projeto de Deus, e ele confessa, quando Jesus entra na sua casa, ele diz:
se eu tiver defraudado, se eu tiver roubado, numa expressão mais direta a alguém, eu quero pagar 4 vezes mais. Então um homem restaurado, moralmente restaurado, glória ao nome de Jesus. E a gente vê casos aparentemente perdidos no sentido material, que a medicina não podia mais dar jeito. A mulher hemorrágica disse que 12 anos ela gastara tudo quanto tinha, e os médicos não podia curar. Então a gente vê ali uma mulher desenganada com o tempo, e pense que é uma coisa que tem afetado muita gente, é o tempo. Você fica na espera de algo que não acontece, isso é desgastante. Quem sabe eu me dirijo a alguém que está em cima de um leito, desgastado, o tempo passando, ou então um caso que parece que não vai mais acontecer um milagre, e você vê o tempo passar. Ali estava uma mulher desenganada pelo tempo. Ali estava uma mulher desiludida pelos médicos, ou seja, os recursos humanos apequenou-se diante da gravidade do problema daquela mulher. Ela estava desenganada com esses recursos humanos. Uma mulher desenganada com seus recursos, porque a Bíblia diz que ela gastara toda a sua fortuna, todos os seus bens, desenganada com a expectativa de melhora, porque disse que ela ia a pior, cada vez mais pior. Aleluia. Mas tem uma coisa, a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. Glória a Deus. A felicidade de todo homem parte do princípio de que ele precisa ouvir falar de Jesus. E nesta noite, meu caro amigo, você está ouvindo falar de Jesus. O Jesus que é restaurador. O Jesus que é aquele que pode dar de volta tudo que foi perdido. E é ele que prego nesta conclusão dessa nossa mensagem. Jesus Cristo é o restaurador. Não tem caso perdido. Ele restaura qualquer que seja a condição humana. Creia nele. Aceite ele. Aleluia. Não pense que a sua família é um caso perdido. Talvez você tenha membro na família que está jogado na sarjeta, nas drogas, no pecado. Mas Jesus Cristo é o restaurador das coisas perdidas. E eu quero neste momento apresentar este homem. Aquele que veio reformar, transformar tudo aquilo que o diabo destruiu. Ainda que o plano tenha sido tão bonito, o plano original estabelecido por Deus. Daí está essa expressão: vede isto, tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Não importa qual seja a invenção, Jesus Cristo restaura a sua vida nesta noite.